Luffy é suede, Leila, Mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa quinta-feira, 7 de abril de 2022, eu quero trazer um tema: qual é o nosso dever da nossa riqueza? Mas eu quero falar de riqueza não dentro do que muitos acham que é a ostentação daquele que trabalhou, conquistou por seus esforços, estudou para adquirir, para chegar a alguma posição, alguma condição. Mas a soberba, a ostentação é aquele que quer falar, não quer ouvir, quer ensinar, nunca aprendeu, quer repreender e não gosta de ser corrigido. Mas o nosso tema será: qual o nosso dever da nossa riqueza, que é a capacidade excepcional, extraordinária, que significa o ser extrovertido. Como é isso? Que é um conceito de uma definição que tem em sua comunicação com facilidade, tendo a empatia, tá? Naturalmente. Eu posso falar porque, pois, dentro da psicologia, é o que tem a tendência de dirigir para o seu exterior a sua atenção e as suas emoções. Eu defino como um equilíbrio no que Jesus ensinou. Sermos tardios no falar, rápido no pensar, e é por isso que são pessoas animadas, não emocionalmente, mas racionalizada, e nesse seu comportamento, por isso, é sociável, ele é afável, como também pode ser divertido, alegre permanentemente. Dessa alegria dominadora, ela não é e não tem o pensamento malignizado, como eu posso dizer, que alguns pensam que seus interesses de querer elevar-se, né, ou se amostrar, se hesitar, que, conforme eu falei, a ostentação, que é o ato efeito da exibição do luxo, não. O que falei é o alardear-se, pois é a sua realidade natural. É o ensino que Jesus diz: simples como pomba, prudente como serpente. Pois essa pessoa, na realidade, ela é desambicionada. Ela não tem ambição. Ela também é abnegada, desapegada do autorismo, porque segue princípios bíblicos. E como já falei, é o que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Que é o descanso da alma, é a suavidade do jugo que torna-se esse fardo leve que temos que levar, pois é esse o nosso dever do aprendizado da vida. Eu sei que nem todos vão para ele para ter o alívio da opressão, quando ele diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E esse bom ânimo é o doutrinamento espiritual. Eu sei que muitas são as aflições do justo, como está no Salmo 39:19, mas o Senhor nos livra de toda, porque Ele diz que não vem tentação, não vem luta a qual a gente não possa suportar. E aí que eu faço também uma referência de Davi no Salmo 51, quando ele pede, reconhecendo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, ó Deus, um espírito reto. E
ele diz: não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito Santo, mas me sustém com um espírito voluntário, que seria a espontaneidade para permanecer nele, a alegria da salvação, que é o dever de que reconhecemos que ele reconheceu a sua falha. É por isso que ele diz que sacrifício para Deus são espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, não desprezará o Senhor. Pois hoje, nessa palestra de ensino, é sobre esse nosso comportamento, porque sempre falamos de curas interiores que têm afetado o nosso corpo, alma e espírito, que retornará a Deus, mas a nossa alma são os pensamentos mais que devem ser equilibrados psicologicamente, como nos diz em Mateus 6:31, não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou como nos vestiremos. O versículo 34 também vai nos dizer que não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Por quê? Cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então é dentro desse ensinamento de aprendizado que eu quero deixar esse princípio de ensinamento, de esclarecimento do nosso dever, não dessa arrogância, mas a capacidade, tá? Excepcional, extraordinária. E aqui vai dizer Romanos capítulo 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que lhe sujeitou. Ou seja, a obediência ao mal, né? E também na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, que é a futuridade da vida eterna, que é uma promessa que nós temos, e por isso que temos que zelar por essa conduta e postura ética, porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, esse sofrimento antagônico, né, que eu estou me expressando, e não somente ela, mas como já disse, nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos. É o que eu falei, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor nos livra de toda essa condição antagônica. E esperamos a doação, a saber, a redenção do nosso corpo, como eu expressei, né? Que queremos essa cura interior que afeta o nosso psicológico dentro do corpo, alma e espírito, que retornará o corpo ao pó, mas o espírito a Deus que o deu. Mas vamos entender que, porque em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê, como se espera? Porque alguém vê como espera. Então não tem. É o elfo, no grego, que significa seguir em frente. A esperança é essa determinação, que eu posso até dizer sinonimamente, que é esse exemplo de fé, né? De acreditar, esperar, não se antecipar, e essa razão equilibrada. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, e da mesma maneira o Espírito ajuda
nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que eu falei da ansiedade preocupativa, da necessidade, que às vezes deixamos esse equilíbrio que é necessário desse aprendizado que Jesus nos ensinou, conforme eu já antecipei nessa orientação. Porque é o doutrinamento do Espírito Santo doutrinando o nosso. É aquele que examina o coração, ou seja, o pensamento, né? Qual é a intenção do Espírito, que é segundo Deus, que intercede pelos santos, separado, né? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem-estar daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. E os que predestinou, a esse também chamou. E os que chamou, a esse justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. Ou seja, não deixou na agonia do sofrimento, do desespero. É como diremos essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? É muita coisa que é contra nós. Mas aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não dará também com ele todas as coisas, os triunfos, as vitórias, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o advogado celestial. E aí quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Reputado aí significa gozar de grande fama, não nesse sentido que eu falei da luxúria, mas é muita consideração conceituada de Deus, considerando esse renovo em nossa vida. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele não se separa de nós. Ainda que angustiado podemos ficar, fragilizado, podemos nos sentir, mas ele permanecerá sendo o nosso socorro, a nossa fortaleza bem presente. Mas que fica essa expressividade, que é o nosso dever da capacidade excepcional e extraordinária, que é esse gerenciamento de conhecimento, de afetividade, com essa relatividade com Deus cotidianamente. E eu afirmo que Lefi é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.